Olá, família Zut. Nós temos aqui mais um convidado para este mês, chamado Rodrigo. Rodrigo é um professor. Acho que vai dar pra notar que você é professor, né? Você tem um jeitão de professor. Depois de tanto tempo trabalhando como professor, já devo ter adquirido vários cacuetes, assim, já nem sei quais são. Né? Ai, cacuete é muito difícil pra mim, professor, porque eu anoto. Sabe quando você tá tendo aula com o professor, e aí o professor fala muito uma palavra, aí você fica fazendo um quadradinho e riscando. Tipo, ele falou então 32 vezes nessa aula. Né? Eu faço muito isso quando eu tenho aula, que é nunca, mas quando eu tinha. A Jéssica pode dizer se eu tenho algum cacuete. Ele tem cacuete? Não que eu tenha prestado atenção o suficiente. É porque Jéssica foca mais no conteúdo das aulas. Eu foco no cacuete. Já que temos um professor de comunicação, Rodrigo, a gente vai falar de Conversa. A gente vai falar de conversa. Não sabe conversar direito alguns homens, né? Tem alguns problemas aí, né? Quando os homens querem conversar ou entendem que o que eles estão fazendo é conversa, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia trazer, né? É a questão do escutar. A dificuldade de escutar. Super conectado com conversar, escutar. Pelo menos 50% de todo o trabalho, se não mais, quando você tem um grupo maior de pessoas, não apenas uma, pelo menos 50% aí do trabalho é escutar, não falar, né? Sim. Vamos anotar? Vamos todo mundo pegar caderninho pra anotar. Estamos tendo uma aula com o professor Rodrigo. Quando a gente fala assim, é meio óbvio, né? Quer dizer, por que é importante escutar o outro? Porque a conversa, ela acontece como um fluxo que ele vai mudando, né, o seu foco de uma pessoa e para outra, e se tiver uma terceira para essa terceira, e para essa quarta. Quando a gente imagina uma conversa ideal, a gente imagina que esse fluxo, ele vai dançando, acho que é uma palavra até legal de usar, né, de uma pessoa para outra com facilidade, imaginando que tem um microfone na minha mão nesse momento, né? Quer dizer, eu tô com o microfone na minha mão um pouco, depois eu passo um pouco o microfone para você, e enquanto o microfone está com você, eu permaneço ativo na conversa. Só que a minha atividade é uma atividade de atenção. Quer dizer, não de interrompomem. Por exemplo. E aí você usa o que o outro disse para construir aquilo que você diria. Você vai moldando aquilo que você vai dizer, aquilo que você vai responder, aquilo que você vai comentar, de acordo com o que o outro está dizendo, com o que o outro está comentando, né? Então é um processo colaborativo. A conversa é um processo colaborativo. E ela é um processo colaborativo dinâmico. Ter vindo aqui, por exemplo, hoje para conversar com você sobre conversa. Mas ao longo da nossa conversa, a gente pensa em algum outro tema. Então esse improviso, né? Ele é muito importante. E ele exige, e aí poderia ser o segundo ponto muito importante, né? Que tem a ver com escutar. Atenção. Conversar é estar atento, é estar verdadeiramente atento, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou resgatando informações da minha memória para poder construir o que eu quero dizer para você, né? E me expressar, eu preciso também estar atento ao que está acontecendo nesse momento, no momento presente. Porque senão, a minha fala, ela vira um monólogo, ela vira um discurso e não uma conversa. Então, ouvir, prestar atenção e imaginar que o outro, ele está tão envolvido quanto você, que existe verdadeiramente no que o outro tem a dizer algo que pode ter um valor para você. Aquele negócio que a gente estava falando, você falou que pouquíssimas pessoas conversam, porque você tem que entrar sabendo que você vai sair diferente. Exatamente. Tipo, inevitavelmente, para ser uma conversa, você tem que sair um pouquinho diferente do que você entrou e tem que entrar sabendo que você vai sair diferente um pouquinho. Quando a gente entra numa conversa, a gente precisa aceitar que a conversa coloca a gente numa posição de vulnerabilidade, mas é uma vulnerabilidade bonita, né? É como se a gente... Então, homens têm uma dificuldade geralmente com essa vulnerabilidade. Exatamente. Aí. Quer dizer, é essa coisa de você abrir o peito, né? Para aceitar o que vem, como vem. E aceitar significa que aquilo que está sendo dito tem um potencial de passar a fazer parte do que você é. Para que isso possa ocorrer, é necessário que exista uma base mínima também, e esse é um outro elemento que eu acho que é muito importante da conversa, de confiança. Eu acho que o grande problema está na falta de confiança de que você pode se abrir. E às vezes eu tenho esse medo porque eu não te conheço. Mas o que tem acontecido muito também, e o que acontece, é que às vezes a gente tem medo de se abrir justamente para aquelas pessoas que socialmente a gente assume que a gente conhece mais. Vamos colocar a coisa de uma forma bem simples assim. Eu tenho um amigo e um inimigo. É lógico que vai ser difícil se abrir e confiar no inimigo. Mas não é tão lógico que vai ser difícil abrir e confiar no amigo. Mas muitas vezes é difícil se abrir e confiar no amigo. Porque você sabe que você tem muito a perder se você disser alguma coisa errada. Quer dizer, também não sei se
o quanto todo mundo se preocupa com isso, ou a maioria das pessoas se preocupa com isso, né? Mas a ideia é, se é um ambiente acolhedor, ele tem que ser acolhedor para as contradições, para os paradoxos, né? Porque se ele não acolhe as contradições, se ele não acolhe o paradoxo, ele não acolhe a humanidade que existe dentro de cada um de nós, né? Porque se tem uma coisa assim que a gente aprende, e que uma série de teorias também elas vêm ratificar, vêm afirmar, é que nós somos essencialmente criaturas contraditórias. Há uma necessidade de se preservar minimamente a coerência do nosso discurso, daquilo que a gente fala, mas se não houvesse a contradição, não haveria mudança. A contradição é um sinal da mudança. Ela é um sinal de que tem uma dinâmica ali, que tem alguma coisa acontecendo ali. E quando a gente pensa, fulano é minha amiga, fulano é meu amigo, ele é assim, ele é assado, a gente tá meio que encaixotando, estabelecendo ali como... Que ele sempre será assim, sempre ou será sempre assim. será assado. E quem é sempre assim ou sempre assado? Eu não sou. Eu também não. Quando a gente pensa no cumprimento de um papel, a gente tem uma tendência fortíssima a idealizar o correto cumprimento desse papel. E cria-se uma estrutura incrível, imensa, né? Que vai sendo reforçada, né? Pela cultura, pelo cinema, pelas músicas, pelo senso comum, de que as pessoas não, de que tem que cumprir esse papel. Então, o homem, né? O que é um homem? O homem, por exemplo, o homem não chora. Os imperativos, né? Do que um homem deve ser, do que um homem deve fazer. Se a gente pegar a fotografia do momento atual, a gente vê aqui no Brasil com certeza, né? Que existe um reforço disso. Essa é uma imagem que ela já foi tão mastigada, e a fraqueza real, né, desse castelo, digamos assim, ela já foi demonstrada tantas vezes, que o que eu acho que acontece, que faz a gente pensar e falar, meu, eu não sei se tá mais, ou faz a Jéssica, por exemplo, dizer, puta, não consigo entender, é que assim, a gente fica nessa, meu, como que a gente pode imaginar que ainda existem pessoas que ouvem isso e que acreditam nisso. Agora, a questão que eu acho que é também, será que essas pessoas realmente acreditam nisso? Quando eu vejo um grupo de homens nessa de... A minha sensação é de que eles estão em uma roda. Todos dentro deles são flores despedaçadas que estão tipo... E por fora tá todo mundo fingindo que tá achando maneiro. Tipo, eu tô fingindo que eu sou maneiro, que eu te acho maneiro, que não sei o quê, mas na verdade você não me faz bem, eu não te faço bem. E aí porque você não me faz bem, eu também não vou te fazer bem. E aí fica todo mundo fazendo esse fingimento. E aí eles ficam tipo... Mano, eu não saberia dizer melhor do que o que você falou. Assim, não saberia dizer melhor. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece com essas pessoas. É assim, simplesmente para e fala, mas você tá generalizando, né? Porque não é bem assim. É claro, existem exceções, né? Mas eu frequento, convivo e sou amigo de homens, participo de grupos de homens que são exatamente assim. E eu tenho certeza absoluta disso, de que eu não estou só. Então eu acho que tem uma coisa muito importante aqui que fica, né, dessa nossa conversa sobre conversa. Acho que é um convite para os homens, para as mulheres, para todos, né? Um convite mesmo assim, de se arriscar nessa vulnerabilidade. Se arriscar, né? Se arriscar verdadeiramente, sabe? Mas a palavra risco, a palavra é risco. É risco, porque não existe ganho sem Mas risco. qual é o ganho? Acho que eles não conseguem ver o ganho da enxergar conversa. o ganho. Não, quando ela tá vulnerável. Vamos pegar um exemplo, né? Vamos imaginar que nesse grupo de homens, né? Que é como você falou, quer dizer, que são como, sei lá, internamente, né? Que são como flores ali, né? Despedaçadas, né? E aí também alguém poderia estar, tipo, escutando a gente, ou pensando assim, falar, mas isso é exagero, porque não tem, porque no masculino não existe isso. Existe, cara. Existe, né? Existe a dor, existe o conflito, existe o paradoxo ali, né? Inclusive com relação à própria sexualidade, inclusive com relação a como demonstrar o afeto, existe muito. Cara, eu vou dar um abraço meio assim. Eu quero pegar em você, mas eu preciso mostrar que eu sou macho. Pouco. E isso vem de uma questão de com que modelos esses homens trabalham, né? Que valores eles aprenderam a expressar, né? A reproduzir, que virtudes eles aprenderam a valorizar ou não, tem a ver. Mas imagina que num grupo como esse, de conversa, de um monte de, né, que estão ali dentro, né? Quer dizer, alguém resolve falar alguma coisa e fala, cara, vou dar um exemplo que pode parecer uma coisa assim, absurdamente simples de fazer, mas não é. Eu gosto. Um cara chega e fala assim, por exemplo, meu, beleza, não, já entendi, não, você é fodão, você pegou todo mundo, você não, beleza, não. Posso te contar de um sonho que eu tive essa noite?
Isso, cara, isso. Posso contar de um sonho? Meu, sonho é um bagulho tão interessante, sabe? Aí vai ficar... O que eles mas não, esse grupo de caras, eles não falam sobre uma coisa, não falam, velho, né? Eles não falam. Eles vão ficar ali, né? Eles vão ficar no futebol, eles vão ficar, né, na hipersexualização, porque eu sou Pego foda, muito. Tá muito né? bem construído isso no cérebro de vocês. Acho que um dos grandes problemas deles é que quem nem nasceu assim, tem que viver sob esses imperativos também. E aí? Eu não tenho escolhas. Estruturas de inserção social, estruturas de poder, todas elas foram elaboradas por homens. Eles próprios que elaboraram não se encaixam. Imagina a gente. É aquela questão da idealização que eu dizia. A gente pode voltar no exemplo do sonho, né? O cara que resolve contar que ele teve um sonho, aquela noite foi um sonho estranho, e ele queria compartilhar isso para que os colegas ajudassem ele a entender quais são os sentidos que aquele sonho pode sugerir, né? E que exista nessa roda homens muito inteligentes e que usam a sua inteligência para ganhar dinheiro, que usam a sua inteligência para estabelecer relações de poder, para gerenciar, ou comprar iates ou fazer o que for. A primeira reação provável que vai existir dentro desse grupo de homens é eles pensarem assim, cara, sonho, sabe? Isso não é digno do investimento do meu tempo, da minha inteligência, muito provavelmente também não é digno do investimento do tempo, da inteligência, dos recursos, da vontade de se expressar desse cara, desse meu amigo. Que porra que deu na cabeça dele querer falar com a gente nesse momento sobre sonho? Velho, o cenário é o seguinte, são 11h30 da noite, daqui a pouco eu tenho que voltar pra minha vida, pra minha esposa, pra minha casa, não sei o que, eu tô aqui molhando a minha alma com álcool, né? Pra conseguir minimamente reforçar a minha autoestima extremamente fragilizada junto com meus amigos. E, velho, não tenho tempo a perder, cara. Eu não tenho tempo a perder. Vamos voltar a falar rápido de pornografia, pessoal? Vamos voltar a falar rápido de futebol? Você tá falando de sonho por quê, meu irmão? Gente, que chateação. Vamos falar, sabe? Deixa eu me sentir confortável um pouco aqui. Quer dizer, por que essas flores, elas estão despedaçadas aqui, né? Porque esses caras olham e com a inteligência que eles têm, eles reconhecem a complexidade do mundo em que a gente vive, a reelaboração de uma série de processos, a incapacidade desses sistemas todos que foram criados de responder adequadamente, trazendo aquilo que eles próprios querem. Eles percebem isso, a hostilidade desses sistemas, mas ele não enxerga uma via que ele pensa que ele seja capaz de caminhar. E a boa notícia que nasce de uma má notícia, né? Que nem a flor de lótus, assim, né? Que ela brota do lodo, né? Mas a boa notícia que nasce, né? De uma má notícia é que, assim, os homens, eles estão quebrando, né? Eles estão quebrando, eles estão tipo, cara, eu não aguento mais isso, sabe? Então, se não vai por um desejo genuíno, que nasce, assim, de uma forma mais suave, mais sutil de se conhecer, de procurar entender esse feminino em si, vai pela dor. E tá indo pela dor, né? Tá indo cada vez mais pela dor. Porque os caras estão percebendo que eles não estão dando conta. Eles podem continuar a fingir durante mais 1, 2, 3 gerações, eu não sei, mas sabe, mas eles estão percebendo, né? Que essa estrutura ela não tá dando conta. Olha pro planeta, quer dizer, isso se desdobra em todas as dimensões. Olha pro planeta, olha pro conceito de Estado-nação que a gente tem, e os problemas seríssimos que a gente tem relacionados à imigração. Olha o que a ciência, o que a tecnologia tá colocando pra gente em termos de desafios morais, desafios éticos. Olha o que o próprio comportamento, olha o que a arte está sugerindo pra gente, olha o que a comunicação, as possibilidades de comunicação, de conectividade estão sugerindo pra gente. Então, esses caras estão percebendo que essas respostas antigas não estão dando conta e de que se eles não olharem pra si e não começarem a prestar atenção nisso, nessa outra dimensão intuitiva, afetiva, empática, né? O mundo não dá conta, eles não dão conta, não funciona mais. O rei está nu, né? Quer dizer, a verdade tá escancarada. Os caras, eles sabem disso. Eles percebem isso, eles sentem isso. Essa coisa dos sentimentos mesmo, né? Quer dizer, dos afetos mesmo, né? Eles percebem isso, né? Quer dizer, qual é o ingrediente que tá faltando? Eu cumpri a tabelinha certinha, eu fiz tudo, não falaram pra eu fazer MBA, velho, eu fiz MBA. Não falaram pra que se eu tivesse um carro tal, não falaram que não sei o quê. Segui, porque, né? Da onde o vazio? A tristeza, né? A tristeza. Eu percebo que uma parte por exemplo, uma parcela razoável, não a maior, mas razoável, da população brasileira, né, quis gritar, né? Quis fazer eco, fazer coro de um grande grito,
Como se esse grande grito... Porque o grito primal, um grito, né, um urro, ele é muito bom pra você desabafar. E é super masculino gritar, né? Berrar, né? Fazer gritos de guerra, né? Então, gritamos, né? Coletivamente, gritamos. E depois do grito, o que vem? Né? Uma tristeza, velho. Uma tristeza, assim, de não saber exatamente pra onde caminhar. Porque nada nasce do grito. Nada nasce do ódio. As coisas nascem do amor, as coisas nascem da compaixão, da empatia. O nascimento das coisas nasce da aliança, nasce da colaboração. É assim que as coisas nascem, é assim que as coisas surgem. Nada nasce de uma negação. Às vezes a negação, ela é catártica, né? Ela te dá prazer, te dá um tesão ali, né? De uau, eu posso gritar ainda. Não, gritar você pode, velho. Você pode gritar aí, pode bater na mesa, pode gritar, né? Vai continuar gritando agora. Pra nascer algo, precisa conversar. Para surgir algo, precisa conversar. Precisa conversar homem e mulher, precisa conversar novo e velho, precisa conversar. É o que você falou, quer dizer, conversar não só é difícil, como é raro e é novo, é recente. A gente historicamente começou a conversar dessa forma há muito pouco tempo. As pessoas falam praticamente desde que são pessoas, mas falar não significa conversar. Assim como trocar informações não significa se comunicar. E uma coisa muito legal, né, quando a gente estava falando sobre isso, né, é que a gente sabe que, historicamente, a grande responsável pela construção social de ambientes de conversa foi a mulher, não o homem. E aí, alguns poderiam pensar, mas lá na Ágora, na Grécia Antiga, nos púlpitos, nos grandes espaços públicos de discussões, na praça, as pessoas não estavam conversando ali da forma como nós imaginamos que elas estavam conversando? Não. Primeiro porque não havia nem sequer a noção de indivíduo da forma como ela existe hoje. Havia seres individuais, organicamente individuais, biologicamente individuais, mas não havia a noção de indivíduo, de direitos do indivíduo. A ideia de que você poderia estabelecer uma relação sempre problemática, num bom sentido, né? Entre a coletividade e você. Essa ideia não existia como ela existe hoje na antiguidade. Ela é uma ideia que começa a se construir com a modernidade, a ideia do indivíduo. Então, como funcionaria uma conversa entre pessoas que não se entendem exatamente como nós nos entendemos como indivíduos? Do tipo que não fala, eu acho isso, eu acho aquilo. Do tipo que pensa assim, o que eu acho, o que eu penso, deve estar completamente, totalmente de acordo com o achar e com o pensar coletivo e que participa de uma tradição. Então essa forma muito assim positiva, né, com a qual a gente vê hoje a ruptura, a inovação, que é uma coisa que se fala muito no design, né? Com certeza não era assim, né? Quer dizer, a ideia do novo era uma ideia muito próxima à ideia do estranho. Tipo Sócrates, por exemplo, né? Começa a ser o criador da filosofia. Então, ele foi morto porque, né? Sugeria... Eu acho uma coisa diferente disso aí que vocês falaram. Então toma um veneninho aqui, ó. Tipo, Olha o bico será que a Terra que não gira em torno do Sol? Será? Pensei nisso agora, assim. Morre. Não havia, né, espaço, né, para a existência dessa conversa. O que leva a gente a imaginar, isso também eu acho que é uma boa notícia, que a gente tá aprendendo. 350 anos, 300 anos. Que a gente começou a conversar. Que a gente começou a fazer assim, exatamente como a gente foi apresentado. Imagina a gente, sei lá, vivendo na zona rural, porque a maioria absoluta da população, né, vivia no campo até pouco tempo atrás. Vamos supor que nós aqui fôssemos uma comunidade. Provavelmente a gente se conheceria desde que a gente nasceu. Eu teria visto, né, todas vocês aqui pequenininhas. Eu teria um outro tipo de vínculo com vocês, conheceria exatamente toda a rotina de vocês, os pais de vocês, as tradições de vocês, frequentaria muito provavelmente a casa de vocês, teria um vínculo nesse nível. O que resta é a pergunta, conversar sobre o quê? Imagina nós dois assim, a gente se encontrando pela milésima vez na estrada que leva a gente pra algum lugar, sei lá. Oi Ju, oi Rô, beleza? Beleza. Tá ficando legal a sua plantação aqui, né? É mesmo, tal. E a sua mulher já se curou lá daquela gripe que ela tava? Já. Quer dizer,
Ô, meu, de onde você é? O que aconteceu com você antes de você começar a ser essa pessoa que você é hoje? A gente percebe que pra ter essa conversa moderna, a gente pode chamar de, né, da moderna conversa, né? É necessário que exista um certo estranhamento, do tipo, eu não te conhecer, você então representa alguma coisa nova pra mim, eu represento uma coisa nova pra você. Se a gente também, por exemplo, se eu sou agricultor, você é agricultora, a gente sabe o fazer de cada um. Agora, se você é uma química, se você é um engenheiro, se eu sou um advogado e você é uma dentista, a gente vem de lugares tão diferentes que naturalmente isso pode provocar, instigar uma grande curiosidade. Pessoas que vêm de origens muito diferentes, com ocupações muito diferentes, que não se conhecem, mas que têm um conhecido em comum, que têm tempo e vontade de se encontrar para conhecer um pouco mais uns do mundo dos outros. Isso é muito recente. Conversar pela conversa, pelo prazer de conversar. Sentir esse prazer, cara, de sair diferente daquilo que você entrou, né? Educar as pessoas para perceber que há aí, talvez, um dos maiores prazeres que a vida pode oferecer pra gente. Um dos maiores prazeres. Eu tô falando de prazer mesmo, de fruição, sabe? De uma sensação. Nossa, que sensação adorável, né? O que é essa sensação, né? É a sensação de você, por exemplo, eu tô falando a real mesmo pra vocês. Daqui a pouco eu vou sair daqui, provavelmente eu vou estar entrando no meu carro pra ir pra casa, eu tô falando, meu, que manhã bem gasta. Sabe essa sensação assim que você tem? Sabe, tipo, que manhã bem gasta, que hora bem gasta, que bom que isso aconteceu. Mas por quê? Cara, porque eu conversei, cara, sabe, com as pessoas, né? Aí, assim, rapazes, olha que sensação agradável que vocês podem sentir. É boa, hein? Ela é boa. Ele indica. É um homem indicando. Pensem nisso. Selo homem de qualidade. A contraindicação é para aqueles que sofrem, né, de algum tipo de irritabilidade, né, nos seus papéis ali, né, que estão percebendo essa estrutura toda de autoridade, né, ruir, né, e tem muito medo do que vai acontecer depois. Ai, gente, deixa ruir. Deixa ruir. Deixa ruir. Que o que está por trás é mais legal. E é mais útil. E é mais empoderador. Estimulante. E mais empoderador. É tudo que eu posso ser, né? Se Eu despojar. não preciso dessa máscara, eu posso ser eu mesmo. Se despojar das armas, né? Elas são muito pesadas, né? Elas são muito pesadas, né? Abrir o elmo, né? Abrir o elmo, se despojar das armas, né? Tirar a armadura, né? Ai, façam isso. E eu acho que vocês nem sabem, eu acho que os caras, eles nem sabem em que momento que essas armaduras começaram a surgir, sabe? Tipo, você nasceu, já saíram colocando uns troços em você, que você não pediu, você não sabia o que era aquilo, mas foram colocando. E aí, quando você vê, você tá todo vestido com aquilo, mesmo sabendo que é horrível, mesmo sabendo que faz muito mal a eles, mesmo sabendo que faz mal a todas as pessoas em volta deles, porque não é possível que muitos homens façam tantas pessoas sofrer à sua volta e não achem isso um pouco esquisito, assim, tipo, eu bato na minha mulher, ela sofre, tipo, quando você bate na sua esposa e ela chora e fica com hematomas, deve ter algum sinal que aparece no cérebro desse homem que fala assim, ruim, isso foi ruim. Você não pensa, tipo, yes! Você pode até pensar, tipo, agora você vai aprender a me obedecer. Pode ter um yes nesse sentido, mas deve ter algum lugar, alguma sinapse que acontece nesse cérebro que é tipo, que merda, cara. Com certeza. E aí, mesmo assim, eles defendem isso e passam adiante essa bola igual. Então, olha só, pegando na intensidade do que você tá falando, você imagina o nível de fragilidade. Eu gostaria que todo mundo entendesse bem, assim, como eu tô usando a palavra fragilidade aqui. Você imagina um nível de fragilidade, de descompensação, de sensação de impotência brutal, né, de um homem, né, que faz uma coisa dessa. Onde está a força? Ela não está, ela está completamente ausente dali. Ela está completamente ausente dali. Quer dizer, é a banalização do mal. Ele acredita nesse fazer automatizado das coisas, né? Ele se coloca nessa situação, ele se coloca nesse papel. E se você me perguntar, mas ele se coloca por quê? Por que o cara se coloca? Porque ele não enxerga, eu ia dizer que ele não enxerga alternativa para isso. Ou que aquilo vai descaracterizar tanto
ele, enquanto ser, enquanto homem, que ele não pode admitir a alternativa àquilo. E o que seria essa descaracterização, né? É esse descascamento que a gente fala, sabe? É tirar isso, né? É tirar isso e perceber que por baixo disso não tem quase nada. Tem um fiapinho de gente. Mas se não tirar, pessoal, se não tirar isso, não tem como começar o processo de fortalecimento desse fiapinho. Quando você não tirar, porque esse elmo que você usa, essa armadura, não deixa você tomar sol, não deixa você comer direito, não deixa você dormir direito, não deixa você transar direito. Tomar banho. Aqueles relatos de mulheres que são casadas com homens que não limpam a bunda, porque nada pode nada pode tocar no meu cu, logo eles não lavam a bunda. É o melhor exemplo. E eles exemplo. têm doenças. Eles preferem as doenças. E você vê novamente aí o símbolo da armadura, né? Quer dizer, o cara não toca em si, né? Ele não toca em si. Isso é no nível físico e é no nível psicológico também, no nível afetivo também, né? E é no nível comunicacional também, né? Porque se eu não procuro, ou eu não tenho o hábito de procurar as coisas dentro de mim que eu imagino que possam ser interessantes para trazer à tona, para receber também esse banho de sol, para receber também essa interferência daquilo que o outro trouxe, para a gente se misturar. É como eu disse agora há pouco, não nasce nada. Assim, eu vim de uma casa, né, em que o grande exemplo, assim, de virtude, assim, foi a minha mãe, né? Ela mostrou pra mim o que é ser um ser humano. Eu acho que isso é uma base muito poderosa, assim, pra nós que somos homens, assim, né? Ainda que eu saiba que eu reproduzo, e muito provavelmente passaria um tempo ainda reproduzindo, uma série de comportamentos, ideias e sistemas, assim, de valores, assim, que nascem de uma sociedade machista, eu nunca tive problema em olhar pra isso, em admitir isso e querer provocar uma mudança dentro de mim. Eu acho que a questão é essa, sabe? Quer dizer, é muito bacana, tipo, porque é você poder olhar pra isso. Você tira e olha. Fala, olha, então o que tem, né? O que eu herdei aqui, né? Como é que eu vim? O que foi sendo transmitido pra mim? Não, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você vai estar rompendo com as suas tradições, você vai estar traindo o movimento, né? Não, cara, eu não tô traindo movimento nenhum, não. O que eu quero, né, é ser um bom homem. Um bom homem, até para fazer jus ao meu gênero, digamos assim, né? Que eu seja um bom homem. E que eu seja um bom homem, então, sendo um homem bom. E que essa bondade se manifeste na minha vontade de criar coisas que vão trazer benefícios para mim, bem-estar para mim e para os outros. Então, assim, eu tenho várias questões comigo mesmo, assim, coisas que eu tenho, que eu sou, que eu sinto, das quais eu não gosto, mas eu tenho a percepção de que falar sobre isso e me abrir sobre isso não me torna mais fraco, me torna mais forte. Porque a força, ela não tá nessa capacidade de resistir apenas a uma força contrária. A força para nós seres humanos, ela tá na adaptabilidade, na resiliência. Te ouvir para aprender com o que você tem e trazer o que você tem de bom para dentro de mim, para que aquilo seja eu também e para que eu possa crescer em cima disso. Se eu tô totalmente fechado, bloqueado para tudo isso e eu não me transformo, né? Que inteligência que existe nisso? Anotaram? Anotaram tudo? Como é que você pode ser um novo? Como é que você pode ser uma alternativa se você reproduz uma ideia de criação que está baseada no ódio, na segregação, na discriminação, na morte mesmo, na violência, né? O que vai se criar daí? Que jardim, que horta, que prédio? É muito importante saber quais são as cartas que as pessoas trazem para a mesa, né? Que é da onde elas vêm. Então, eu vou abrir a minha boca aqui para falar com você sobre como é ser um youtuber. Eu não posso abrir minha boca para falar sobre isso, sabe? E eu tenho que ter esse discernimento. Você não vai ficar brava comigo porque eu não tenho nada a dizer a esse respeito, né? Você sabe que eu não tenho nada a dizer. Agora, se eu me vendo como um youtuber, eu, Rodrigo, se eu me apresento como youtuber, aí eu tô mentindo, eu tô sendo desonesto. E essa desonestidade intelectual, ela cobra um preço, porque as pessoas vão deixar de confiar em mim. Quem que vai querer conversar com o cara que ele tá entre o desonesto e o louco? Eu nunca fui youtuber na minha vida, como é que eu vou dizer pra você que eu sou youtuber? Pra chegar pra mim e falar, Rodrigo, qual que é a sua opinião a respeito das cotas raciais? Eu falo, velho, eu tenho uma opinião, eu sou totalmente favorável à existência das cotas, mas isso não interessa, entendeu? Não pode, né? Isso não pode importante definir o debate, entendeu? Olha, eu sou um homem branco, né? Então eu não tenho que opinar, eu tenho que escutar e aprender do lugar de onde eu tô falando, né? O que você acha da questão do feminismo e tal? Eu acho que eu tenho que sentar e aprender, né? E escutar. Mas você vai ter uma opinião e em algum momento você vai ser chamado a dar. Eu vou
E eu vou ter uma opinião e eu vou dar a minha opinião. Mas quando eu der a minha opinião, eu vou fazer questão de lembrar para as pessoas que quem tá falando é um homem. O que vale a minha opinião?